Olá, meninos e meninas, vamos aqui à videoaula de correção da avaliação diagnóstica do 8º ano. Pegue sua prova, seu lápis, borracha e caneta e vamos para a correção. Questão 1. A Black Friday é um evento comercial que dá descontos em diversos produtos. A expressão surgiu nos Estados Unidos e lá ocorre na sexta-feira após o feriado de Dia de Ação de Graças. O evento tomou força em outros países, inclusive no Brasil, e aqui o evento ocorre todo final do ano. Observe o desconto apresentado no anúncio. Black Friday, todos os produtos com 20% de desconto. Uma calça foi vendida na Black Friday por R$ 120, já com desconto do anúncio. O valor da calça antes da promoção era de... Para essa questão, nós vamos usar a regra de 3. 100 menos o desconto de 20%, então, o preço total do produto é 100%. Se eu tirar o desconto, quer dizer, então, que eu vou pagar por aquele produto 80%. O que isso quer dizer? Que os R$ 120 representam 80% do preço do produto. Mas quem é ou qual é o valor do preço integral, que seria os 100%? Então, eu chamei de X. Fiz a regra de 3, multipliquei cruzado. X vezes 80, 80x, 120 vezes 100, 12.000. X é igual a 12.000 dividido por 80, x é igual a R$ 150. Então, o preço da calça sem o desconto é R$ 150. Resposta certa, letra D. Questão 2. Observe na figura duas molduras para fotos. Considere que as dimensões das molduras são diretamente proporcionais. Se a moldura maior possui largura igual a 30 cm, a sua altura em centímetros é igual a... Se são dimensões diretamente proporcionais, então a gente consegue resolver aqui a partir de proporcionalidade. Vamos ver? A largura é 30 centímetros e a altura eu vou chamar de x. Então, eu posso fazer que a altura da maior moldura está para a altura da menor, assim como a largura da maior moldura está para a largura da menor moldura. X está para 10, assim como 30 está para 15. Resolva a proporção multiplicando cruzado. X vezes 15 é 15x, 10 vezes 30 300. Passo dividindo, 300 dividido por 15, então quer dizer que a altura da moldura maior é 20 centímetros. Resposta certa, letra C. Próxima, questão 3. A imagem apresenta variação de temperatura ideal para refrigeradores e freezers. Observe as temperaturas mínimas e máximas de cada um. Então, temperaturas ideais para refrigerador de 1 grau Celsius a 7 graus Celsius. Temperaturas ideais para freezer de menos 14 graus Celsius a menos 25 graus Celsius. Considerando que um refrigerador diminui a temperatura dos alimentos a 2 graus Celsius por hora, o número de horas para que um alimento a 25 graus Celsius atinja a temperatura mínima ideal corresponde a... Vamos ver aqui. Então, a temperatura mínima é 1 grau Celsius. Então, passado-se 1 hora, então estava a 25 graus Celsius, passado 1 hora, então diminui 2 graus Celsius, ou seja, ficaria 23 graus Celsius esse refrigerador. Mais 1 hora depois, ou seja, passando-se 2 horas, estaria em 21 graus Celsius. Mais 1 hora, 19 graus Celsius e assim por diante, tá? Então, o nosso objetivo é chegar em 1 grau Celsius. Para isso, eu vou montar uma equação, que seria 25 graus Celsius, que é o valor, inicial que estava o refrigerador, menos 2 vezes x, sendo x a quantidade de horas, certo? Igual a 1, ok? Então, vamos lá. Menos 2x é igual a 1, menos 25. Menos 2x é igual a menos 24, que é fazendo a subtração, multiplico por menos 1, ok? 2x é igual a 24, x vai ser 24 dividido por 2, x é igual a 12. Na verdade, não são 12 graus Celsius, são 12 horas, tá? Então, passado-se 12 horas, a gente vai ter esse refrigerador na temperatura mínima ideal, ok? Próxima, questão 4. A figura mostra o painel de 4 elevadores, A, B, C e D, de um edifício.
Os botões cinza representam os andares onde os elevadores param. Observe que para subir ou descer os andares desse edifício, uma pessoa poderá escolher apenas um dos elevadores. Se o elevador escolhido não parar no andar desejado, a pessoa deve descer no andar mais próximo ao desejado, subir ou descer até o andar pretendido por meio das escadas. Assim, para deslocar-se entre os andares, se a pessoa escolher o elevador A, deve fazer o percurso desejado utilizando apenas o elevador A e as escadas. Se escolher o elevador B, C ou D, vale a mesma regra, apenas o elevador escolhido e as escadas. Então, aqui a gente tem os andares, né, que estão aí pintados de cinza. Para um menor deslocamento subindo e descendo escadas, uma pessoa que está no primeiro andar e deseja ir até o sexto andar e logo após até o 10º andar, no qual permanecerá, deverá escolher o elevador. Então, gente, analisando aqui a situação, o único que seria para a gente mais viável seria o elevador A. Por quê? Olha a explicação. No elevador a pessoa ela desce no 5º andar. Então, ela iniciaria aqui no primeiro, subiria até o 5º, desceria aqui. Depois, ela vai subir até o 6º andar pela escada, certo? E depois, ela desce novamente para o 5º, entra no elevador até o 13º andar, que é o que está pintado de cinza, tá vendo? Logo, a pessoa sobe ou desce 2 andares e aí ela vai chegar justamente no andar que está sendo solicitado ali, ok? Então, o único que está dando certo ali para a gente vai ser o gabarito, que é a letra A, certinho? Próxima, questão 5. A figura representa um termômetro que indica a temperatura de um determinado produto que estava acondicionado em um freezer. Atente-se para a temperatura marcada no termômetro. Ao retirar o produto do freezer, deixando em temperatura ambiente por um período de tempo, sua temperatura aumentou 25 graus Celsius. Após esse período, ao verificar novamente a temperatura do produto com o termômetro, sua temperatura em graus Celsius será de... Então, vamos avaliar ali. Ó. Aqui é onde estava, ou seja, em menos 15 graus Celsius, certo? Como aumentou 25 graus, esse aumentou vai representar para a gente a operação de adição. Então, eu vou pegar menos 15, que é a temperatura que estava, mais 25, então nós chegaremos na temperatura de 10 graus Celsius, ou seja, letra A é a nossa resposta. Próxima, 6. O trecho de uma reportagem apresenta uma comparação entre a eficiência da gasolina e do etanol. Observe a operação matemática realizada para saber qual combustível é financeiramente mais vantajoso para o consumidor. Etanol ou gasolina? Quanto vale a pena abastecer com cada combustível? Baseado nas propriedades do etanol, sabe-se que o combustível vegetal tem 70% da eficiência energética da gasolina. Ou seja, 1 litro de etanol libera o equivalente a 70% da energia de 1 litro de gasolina. Sendo assim, o preço do etanol não poderia superar 70% do valor da gasolina para ser financeiramente vantajoso. Essa conta é simples, basta dividir o valor do etanol pelo da gasolina no posto em que você abastece e o resultado não pode ser superior a 0,7. Então, ali já tem para a gente a forma de resolver. Considerando que o preço da gasolina é R$ 6,50, o valor máximo em reais do etanol para que seja mais vantajoso utilizá-lo deve ser. Vamos lá? Então, a gente vai pegar o valor do etanol, dividir pelo valor da gasolina e essa divisão tem que dar 0,7, ok? Como eu não sei o valor do etanol, vou chamar de X, vou dividir pelo valor da gasolina, que é R$ 6,50, e vou igualar o 0,7. Ou seja, multiplicando cruzado, a gente vai ver x é igual a 4,55. Ou seja, para que aqui nesse caso o etanol seja mais vantajoso nesse posto de gasolina, então a gente precisaria que ele fosse do valor de R$ 4,55. Ou seja, letra A. Próxima, 7. A figura apresenta 4 figuras de mesmo tamanho que são divididas em 2, 3, 4 e 5 partes. Cada uma das figuras tem uma parte pintada na cor cinza.
Atente para a fração que a parte pintada de cinza representa da figura. A soma de todas as frações que representam as partes pintadas de cinza é igual a... Vamos lá? Na primeira aqui a gente tem essa figura dividida em duas partes e uma apenas pintada, representando a fração 1/2. Na segunda, 3 partes iguais, uma pintada, 1/3. Na terceira, 4 partes iguais foram divididas, pintada apenas uma, 1/4. E na última figura, 5 partes iguais foram divididas, aqui a minha imagem, pintando uma só, então a fração vai ser 1/5. Somando essas frações, 1/2 mais 1/3 mais 1/4 mais 1/5, a gente vai ter uma soma de frações com denominadores diferentes. Então, para resolver, eu faço o MMC dos denominadores. Nesse caso, vai dar 60. Fazendo o processo de resolução, 60 dividido por 2, 30 vezes 1, 30. Mais 60 dividido por 3, 20. Vezes mais 1, mais 20. 60 dividido por 4, 15. Vezes mais 1, mais 15. 60 dividido por 5, 12. Vezes mais 1, mais 12. Somando todo mundo aqui, vai dar 77/60. Não tem como simplificar, então, resultado final, letra D. Próxima, 8. Uma loja de departamento chamada de Box Loja ocupa a área representada pela figura. Antes da pandemia do coronavírus, essa loja ocupava um espaço de 12 metros de largura por 30 metros de comprimento. Mas, por causa da redução nas vendas, a loja foi dividida para um formato menor, o que permite a instalação de várias lojas em um mesmo espaço. Sabendo que as dimensões do espaço ocupado pela loja antes e depois da pandemia são diretamente proporcionais, a medida da largura da box loja, representada pela letra X na figura em metros, é igual a... Como elas são diretamente proporcionais, então eu posso fazer o seguinte, comparar aqui a medida dos comprimentos e comparar a medida das larguras de maneira proporcional. Ou seja, x mais 6 está para 30, assim como x está para 12. Multiplico cruzado, então eu vou ter 30 vezes x, 30x, 12 vezes x, 12x, 12 vezes 6, 72. Passo para cá trocando o sinal, 30 menos 12x é igual a 72, 30 tira 12 vai dar 18x. Como o 18 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser 72 dividido por 18, x é igual a 4 metros, ou seja, a largura lá na box loja será de 4 metros. Resposta certa, letra A. Próxima, 9. Um supermercado anunciou uma promoção para o quilograma da maçã gala. Observe o preço anunciado na promoção. Então, a gente tem ali que a maçã gala está R$ 3,50 o quilo. Um consumidor tinha uma nota de R$20 e comprou uma determinada quantia em quilogramas de maçã. Restando R$6 de troco, a quantidade de maçãs em quilogramas comprada pelo consumidor corresponde a... Vamos fazer o seguinte, se ele tinha R$20 e recebeu 6 de troco, quer dizer então que ele gastou R$14. Se eu pegar os R$14 e dividir pelos R$3,50, que é cada quilo, eu vou encontrar que na verdade ele comprou 4 quilos da maçã gala. Resposta certa, letra A. Questão 10. A figura apresenta 3 paletes com os quais se deseja construir um triângulo. Observe os comprimentos dos paletes indicados em centímetros. Então, um de 3 centímetros, um de 6 centímetros e um de 10 centímetros. Levando em consideração a condição de existência de um triângulo, tem-se que... Qual a condição de existência de um triângulo? Em todo triângulo, a medida de cada lado é sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, a única alternativa que daria certo para a gente aqui seria se eu pegasse o palito de 10 centímetros, substituísse por um de 8 centímetros, aí sim eu conseguiria formar um triângulo segundo a condição de existência, ok? Com esse de 10 centímetros, esse lado ele vai ficar maior do que a soma desses dois, então não atenderia ao critério de existência, tá certo? Próxima, 11. Observe na figura a vez superior de 3 pontos A, B e C que formam um triângulo.
Atente para os ângulos formados considerando os postes como vértices. Então, a gente tem aqui, nesse 60 centímetros, nesse B 55 centímetros, e no A a gente não tem a quantidade de graus, certo? 60 graus e 55 graus, perdão. A medida do terceiro ângulo, cujo vértice está em A, é igual a... O que a gente sabe sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo? Essa soma equivale a 180 graus. Ou seja, se eu chamar aqui o ângulo A de x e eu somar os três ângulos, x mais 60 mais 55, eu vou ter que encontrar 180 graus. Ou seja, se eu pegar 180 e retirar os 60 do vértice C e os 55 graus do vértice B, eu vou achar que o vértice A tem 65 graus. Ou seja, resposta certa, letra C. Próxima, 12. Os polígonos regulares estão inseridos no nosso dia a dia. Ao ler o texto e observar a figura, atente às características do quadrado. O que é quadrado? Quadrado é um polígono convexo e possui 4 lados. Em outras palavras, é uma figura geométrica plana que possui 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados com a mesma medida, e 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos com medida de 90 graus. Dessa maneira, é chamado também de quadrilátero. A imagem mostra um quadrado dividido em duas partes por uma diagonal. Dessa forma, verifique-se que as medidas dos ângulos internos de uma dessas partes são. Então, vamos lá. Pegando esse triângulo que foi formado aqui, a gente vai ter que nós temos o ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto do quadrado, certo? E que esses dois ângulos que nós temos aqui eram 90, mas eles foram divididos ao meio pela diagonal, ou seja, cada um ficará valendo 45 graus. Então, eu ficarei com essa parte, com um ângulo de 90 graus, e dois ângulos de 45 graus, ou seja, resposta certa, letra C. Próxima, 13. A imagem mostra a estrutura de um mosaico. Observe as figuras hexagonais que a formam. O mosaico possui figuras no formato de hexágonos regulares, que, por sua vez, podem ser divididos em 6 triângulos equiláteros cada um. Os ângulos internos de cada um dos hexágonos medem. Então, vamos lá. Se são formados em 6 triângulos equiláteros, vale lembrar que cada ângulo interno do triângulo equilátero tem medida de 60 graus. Então, observe. Esse hexágono vai ser a junção de dois ângulos aqui do meu triângulo equilátero. Então, nesse caso, se cada um tem medida de 60 graus, então 60 mais 60 vai dar 120 graus. Ou seja, a medida desse ângulo interno do hexágono regular é 120 graus. Letra D é a resposta certa. Próxima, 14. Considere que o formato do baú do caminhão apresentado é de um paralelepípedo reto-retângulo. Supondo que o baú tenha 3 metros de largura, 6 metros de comprimento e 4 metros de altura, o volume do baú em metros cúbicos será igual a... Ou seja, se está pedindo em metros cúbicos, está pedindo o volume. E para a gente calcular o volume do paralelepípedo reto-retângulo, a gente multiplica seu comprimento pela largura pela altura. Ou seja, 6 vezes 3 vezes 4, totalizando 72 metros cúbicos. Resposta certa, letra A. Próxima, 15. O texto apresenta como calcular a área de figuras geométricas por decomposição. Observe as informações do texto e as medidas do pentágono apresentado na imagem. Sobre composição e decomposição de áreas. As figuras geométricas que possuem apenas 3 ou 4 lados contam com fórmulas para determinar a sua área de maneira prática. Entretanto, para a maioria das figuras geométricas não existe fórmula. Para essa é preciso realizar uma decomposição, isto é, cortar a figura a fim de obter outras que possuam fórmulas de área bem definidas. Depois disso, ao calcular a área de cada figura e somar seus resultados, obtém-se então a área da figura inicial. Então, a gente tem esse pentágono e a proposta é a área do pentágono é igual a... Vamos lá? Então, nós vamos decompor aqui em duas figuras conhecidas, né?
que é o retângulo, que a gente sabe que a fórmula é base vezes a altura da área, e um triângulo aqui, que a área será base vezes a altura dividido por 2, correto? Observe, ali a gente tem a altura do triângulo, que equivale a 30 centímetros, já que toda a altura da figura é 60, e essa altura aqui é 30, então a altura para o triângulo ficou 30 centímetros. A sua base é 50 centímetros, que é igual à base que nós temos do retângulo aqui. Vamos lá? Então, base vezes a altura dividido por 2 é a área do triângulo, ficará 50 vezes 30, 1.500, dividido por 2, então a área do triângulo é 750 centímetros quadrados. Já a área do retângulo, base 50 vezes a altura 30, multiplicando 50 vezes 30 vai dar 1.500 centímetros quadrados. Então, a área do pentágono vai ser a soma da área do triângulo mais a área do retângulo, ou seja, 750 mais 1.500, 2.250 centímetros quadrados. Resposta certa, letra C. Próxima, 16. Os dados são poliedros que se diferem pela quantidade de lados, onde cada face possui uma identificação específica. Um cubo é um exemplo de um dado com 6 lados, onde cada face é numerada de 1 a 6. Observe todas as faces de um dado. Lançando aleatoriamente o dado apresentado, a probabilidade de se obter um número primo será de... Então, para a gente ter probabilidade, eu tenho que saber quais são todos os possíveis resultados, que é o espaço amostral, e a gente precisa saber o evento, que é a quantidade de elementos que fazem parte da proposta que a questão nos quer. Então, por exemplo, nesse caso o espaço amostral são 6 elementos, que é o número de 1 até 6 que eu posso encontrar nas faces do dado. E o evento é justamente o que está solicitando, que é o número primo. Dentre os números de 1 até 6, eu tenho 3 números primos, que é o número 2, o número 3 e o número 5. Ou seja, eu tenho 3 elementos. A probabilidade, então, vai ser encontrar 3 em 6. Ou seja, simplificando, 1 meio. Resposta certa, letra B. Próxima, 17. Observe na tabela os resultados dos 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro de 2020, prestando atenção no número de gols sofridos, que é o GC, pelos times, e no número de jogos realizados, está representado pela letra J. Os dados foram extraídos da coluna sobre esportes do jornal Estadão. A tabela mostra que o Internacional foi o time que recebeu menos gols de todos os outros. O número de gols sofridos por ele foi de 35 gols em 38 jogos, resultando em aproximadamente 0,92 gols sofridos por partida. Esse resultado de 0,92 gols sofridos, ele representa que o Internacional, em média, ele teve o quê? Ele sofreu menos de 1 gol por partida. Então, 0,92 é um número menor que 1. Ou seja, quer dizer que a cada partida ele sofreu menos de 1 gol, segundo aqui a proposta da questão. Ok? Então, a resposta certa, letra B. 18. Leia o texto observando as idades de cada dupla. Então, a gente tem 20 pares de famosos brasileiros que têm a mesma idade, embora não aparentem. Cláudia Leite e Gisele Bündchen, 40 anos. Simara e Daniela Albuquerque, 38 anos. Marília Mendonça e Bruna Marquezine, 25 anos. Chay Suede e Humberto Carrão, 29 anos. Anitta e Manu Gavassi, 28 anos. Clara Castanha e Larissa Manoela, 20 anos. Considerando as idades de todas as duplas, a idade média desse grupo será de... Vamos lá? Como eu tenho que pegar de todos, então a gente tem 6 itens, mas cada um tem 2 pessoas, ou seja, totalizando 12 pessoas. Eu somo as idades delas, então, 2 de 40, 2 com 38, 2 pessoas com 25, 2 com 29, 2 com 28 e 2 com 20, divido essa soma, que é 360 por 12, e eu vou encontrar essa média de idade, que vai ser 30 anos. Resposta certa, letra C. 19. Observe o gráfico que mostra o consumo global de suco de laranja nos anos de 2004 e 2014, dado em milhares de toneladas.
Atente para os valores apresentados e os seus respectivos anos. Os dados foram retirados de uma reportagem da revista Globo Rural. A média do consumo mundial de suco de laranja no período, atenção, 2012 a 2014, em milhares de toneladas corresponde a... Então, nós vamos focar apenas em 2012, 2.123, 2013, 2.108 e 2014, 2.042. Vou somá-los e dividir por 3, que são os 3 anos. Somando os 3 vai dar 6.273, dividir por 3, eu vou encontrar em média, em milhares de toneladas, 2.091. Resposta certa, letra A. Próxima. Questão 20 e última. O texto apresenta as regras do jogo par ou ímpar. Atente para as regras desse jogo. Par ou ímpar, jeito de brincar. 2 jogadores ficam frente a frente. Um diz par e o outro ímpar, mantendo as mãos atrás fechadas. Depois, os dois trazem uma das mãos para frente ao mesmo tempo, apresentando 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Somando-se o número de dedos colocados pelos dois, se a soma é o número par, ganha quem disse par. Se a soma é ímpar, ganha quem disse ímpar. Considerando as regras do jogo e sem considerar a mão, sem nenhum dedo mostrado, as chances de ganhar nesse jogo são. Nesse caso, gente, eu fiz passo a passo para vocês entenderem aqui. Vamos supor que o primeiro jogador coloque o número 1. Se o segundo colocar o número 1, então a soma vai dar 2. Quem falou par venceria. Se esse mesmo jogador colocar o número 1 e o outro colocar o número 2, então a soma daria 3. Quem respondeu ímpar venceria, certo? E assim por diante. Se eu pegasse apenas com 2, se eu pegasse apenas com 3, depois apenas com 4, depois apenas com 5, verifiquem que as somas que nós vamos encontrar vão variar entre números pares e números ímpares. Só que o quantitativo é o seguinte, pares nós teremos, se o primeiro colocar o número 1 e o segundo jogador colocar qualquer um outro dedo, eu terei 2, 4 e 6 como números pares. Nesse caso aqui eu terei 4 e 6, aqui 4, 6 e 8, aqui 6 e 8, nesse 6, 8 e 10, totalizando 13 resultados possíveis para ser par. Já ímpar nós vamos encontrar apenas 12 resultados. Então, no caso aqui, quem é que vai ter a maior chance de ganhar? Então, nesse caso a gente vai ter, eu marquei aqui a letra B, gente, mas é a letra C, tá? As maiores aí vai ser quem escolheu par. Pois aqui no caso, vou até consertar para vocês, ó. Pois o jogador que escolheu par, ele vai ter 12 resultados possíveis ímpares e 13 pares. Então, ele vai ter a maior chance de vencer, ok? Então, a resposta certa é a letra C, beleza? Gente, espero que vocês tenham aprendido, tá certo? Desculpa por esse errinho aqui no final. Mas bons estudos para vocês. Qualquer dúvida pode me procurar e até a próxima. Tchau!